Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre indicadores do Airbnb. É um tema um pouco complexo para algumas pessoas. Não deveria ser. Se você está no Airbnb, se você está buscando acelerar com ótimos resultados, ter um modelo de gestão profissional, que é aquilo que eu sempre falo, não leva isso de uma forma de brincadeira. Se alugar, alugou, se não alugar, não alugou, olha de vez em quando, não sabe mexer no calendário, isso não te leva a nada. Você precisa atuar no Airbnb de forma profissional. E os indicadores, eles balizam o teu processo dentro do Airbnb. Quem entende de números, quem entende de indicadores, não está brincando, está fazendo a coisa certa. Então, em grandes livros de metodologia, que várias empresas do mundo usam, Google, Facebook, Microsoft, né? Existem sistemas e métricas que ajudam cada funcionário dessas empresas a fazer aquilo que é preciso fazer, né? Então isso normalmente está associado a um sistema chamado fazer e medir. Quando você consegue, seja na tua empresa, no teu modelo de vida pessoal, seja no teu negócio, que é o Airbnb, é um negócio, né? Quando você consegue fazer e medir, e você tem um retorno sobre se aquilo funciona ou não funcionou, você consegue cada vez mais fazer o que é necessário, o que é certo. Quando você não mede, você sai fazendo uma coisa atrás da outra com base em ideias gerais, ideias genéricas que os outros saem por aí dizendo. Por isso que está cheio de gente que fica mudando foto de capa toda semana. Porque o fulano disse que se eu mudar a foto de capa, o meu anúncio sobe. Porque o Beltrano disse que se eu mudar o título, se eu pôr uma exclamação, Gente, isso não tem fundamento nenhum. É muito melhor que você possa fazer e medir. E a partir do momento em que você faça e venha medir e funciona, aí você pode falar, bom, o que eu fiz funcionou, né? O que eu fiz está dando certo. Então, nós vamos falar aqui sobre indicadores do Airbnb. Existem vários indicadores. Nós trabalhamos com uma gama de indicadores dentro da mentoria, dentro do grupo de alunos que eu tenho e dentro dos meus 25 anúncios, que são aqueles indicadores que eu entendo que são os melhores. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou citar para vocês entenderem o que são os indicadores e o reflexo deles dentro do teu anúncio, tá? O primeiro e mais importante grupo de indicadores são os indicadores de conversão, certo? O que é um indicador de conversão? O indicador de conversão, ele mostra se você está, em última análise, conseguindo converter bem o teu anúncio dentro dos parâmetros possíveis. Se você consegue converter, né, aquelas reservas, aquele anúncio em um número de reservas adequado, você vai subindo esse nível de indicador. Para você ter uma ideia, esse nível de indicador ele parte do número de visualizações, né? O que é o número de visualizações? Basicamente, é quantas vezes o teu anúncio foi visualizado, quantas vezes ele apareceu, né? Então, para alguns anúncios, eu, por exemplo, tenho até a certeza de que a partir de um número de visualizações eu vou conseguir uma reserva. Porque, veja, se eu tenho um histórico de uma casa que eu tenho há 3 anos, por exemplo, e eu acompanho esses indicadores constantemente, e eu vejo que eu tenho 1000 visualizações naquele anúncio durante um mês. O mês é composto de 4 semanas, então eu tenho uma referência que se eu faço 4 locações por mês e eu tenho 1000 visualizações, significa que a cada 250 visualizações eu tenho uma reserva. Bom, se eu quero ir para 5 reservas no mês agora, o que eu faço? Muita gente fica perdida. Bom, se ela não acompanha números, ela tem 4 reservas, ela quer ir para 5. Ela não acompanha números, ela faz o que mandam ela fazer na internet, ela faz um monte de coisa errada. Agora, se ela acompanha os números e ela fala, bom, se eu tenho 1000 visualizações e com essas 1000 visualizações eu faço 4 reservas, se eu quiser 5 visualizações, aliás, se eu quiser 5 reservas, eu precisaria ter quantas visualizações? 1250. É só ter mais 250 dentro dos 30 dias. É muito provável que você vai conseguir a 5ª reserva, certo? Dentro dos parâmetros que você quer. Então, o primeiro e mais importante é esse. São os indicadores de conversão. Eles partem do número de visualizações e para que você compreenda melhor, você tem um outro grupo de indicadores que falam sobre impressão do anúncio, né? Quanto aquele anúncio está sendo impresso e quanto ele está sendo clicado.
Se você entender um pouquinho melhor quanto ele está sendo impresso na primeira página e quantas vezes as pessoas, quando enxergam ele na primeira página, clicam nele, você consegue movimentar o teu anúncio, seja no título, seja na oferta, seja no preço, seja numa promoção, seja numa mudança de foto, seja num ajuste de data. Quando você mexe e você olha o número de impressão de primeira página ou de conversão de cliques ao anúncio, você começa a perceber se aquela mudança que você fez surtiu efeito. Porque a primeira coisa que vai acontecer, o primeiro lugar para surtir efeito, é a taxa de impressão de primeira página. Porque significa que o Airbnb está subindo o teu anúncio. Se você me acompanha aqui nesse canal, se você acompanha as lives que eu faço abertas a cada período, você já deve saber que não adianta você escrever o nome da tua cidade, uma data, um número de hóspedes e ver o teu anúncio na primeira página. Isso não significa nada, né? Significa que só que se você está feliz com isso, significa que você não entende nada de Airbnb. Se você quer entender, evoluir, você precisa olhar o número, você precisa olhar o indicador, porque para você ele sempre vai aparecer e para o hóspede ele não aparece, é por isso que você não aluga. Ele não está aparecendo para o hóspede. Quando é que ele aumenta o número de impressão? Quando é que aparece realmente para o hóspede? Quando você olha o número de impressão de primeira página subindo. Significa então que aquela mudança que você fez surtiu efeito, funcionou, deu certo. Você consegue fazer e medir, que foi o que eu falei no começo do vídeo. Não é que você vai fazer aquilo que te mandam, achando que, como que num passe de mágica aquilo funcionou. Ou você nem sabe se funcionou, né? Então quando você faz e mede, você tem certeza se deu certo ou se não deu certo. Então acompanha principalmente os indicadores de conversão, os indicadores de impressão e o número de cliques no anúncio. Eu vou te dar uma dica. Se você tem pelo menos 55% de impressão de primeira página durante um mês, significa que você está indo bem. Significa que é provável que o teu anúncio gere mais reservas, gere mais oportunidades para você. Se você não tem 55% de impressão de primeira página e a tua agenda está vazia, significa que você está indo muito mal no Airbnb, que a tua chance de reserva é muito baixa. Mesmo que o seu imóvel seja lindo, mesmo que ele seja fantástico, mesmo que ele seja num bairro melhor, mesmo que ele tenha pias de mármore travertino, piso, seja lá do que for, não vai alugar, porque ele não aparece. Se ele não aparece, acabou. A tua chance é nenhuma, ele não vai converter. Você precisa subir a taxa de impressão de primeira página. Feito isso, está acima de 55%, você precisa que chegue pelo menos a 15% a taxa de cliques no anúncio, que é o indicador que está na lateral da impressão de primeira página. Se você tem 15%, você vai alugar. As pessoas estão clicando nele, as pessoas estão gostando do teu imóvel e só não estão alugando em um outro momento por algum detalhe, mas elas vão alugar. Porque esses são os indicadores que te levam à frente. Se você consegue fazer as ações e medir a partir desses indicadores, é muito provável que você esteja conseguindo mudar as coisas certas, ajustar o que é certo. Agora, todos esses indicadores, aqui eu estou vendo até as perguntas que me fizeram sobre indicadores aqui. Eu quero aparecer na primeira página, mas eu quero que os indicadores estejam bem. O que significa cada um? Bom, já expliquei aqui. Principalmente os de conversão, que são os mais importantes, e os de impressão. Se você entender esses, é claro que dentro da mentoria, claro, depois eu vou falar aqui da nossa escola, do nosso sistema de anfitrião aqui, das aulas gravadas, a gente tem todos eles. Só de indicadores tem 27 aulas, né, gravadas. Mas, se você está vendo aqui esse vídeo, você já entenda que os mais importantes são esses. Os de conversão são os mais importantes e também esses de impressão. E como é que eu olho os indicadores na plataforma? É simples. Lá no topo, se você estiver vendo pela web ou embaixo, se você estiver vendo pelo celular, tem um botão chamado Informações. Dentro dele você vai achar todos os detalhes. Agora, é moleza? É simples de mexer? É simples. Se fosse simples, não teria 27 aulas dentro do meu sistema de aulas aqui, do meu grupo. Se fosse simples, a pessoa aprenderia rápido, seria moleza. Não é. Assim como ganhar muito dinheiro no Airbnb, 2 vezes um aluguel convencional, e ganhar no nível profissional, acelerar no nível profissional, não é fácil. Precisa estudar, precisa entender, precisa se desenvolver. A vantagem disso é porque você chega num patamar de pessoas que estão num grupo que trabalham com intensidade, que gastam tempo para aprender. E aí a pessoa não é só aprender, porque não adianta aprender indicador se a pessoa não sabe criar uma regra de oferta, uma regra de promoção,
uma regra de precificação, se ela não consegue travar datas, se ela não consegue ajustar a agenda, se ela deixa a agenda aberta um ano, não adianta. Aprender os indicadores é um passo importantíssimo, sozinho não adianta nada. Você precisa entender que o Airbnb é um conjunto de regras. Ou então você vai ficar sentado numa cadeira feliz porque você aluga os feriados, os finais de semana e alta temporada. Você não vai fazer parte dos 5% das pessoas que ganham 95% do dinheiro, alugam 12 meses por ano e atuam de forma profissional. Entender os indicadores é um passo fundamental para que você possa estar nesse novo nível. Sugiro a você que entre nas informações e olhe lá. Inclusive, lá você tem os ganhos. Você pode baixar os teus ganhos. Se você tiver mais de um anúncio, tanto os indicadores quanto os ganhos, você pode ver daquele anúncio. Especificamente, um por um. Qual é o ganho do anúncio A, qual é o ganho do anúncio B, qual é a taxa de impressão de primeira página do anúncio A, qual é a taxa do anúncio B. E entendendo isso, você faz exatamente o que a gente falou no começo. Fazer e medir. Você consegue fazer uma coisa e ver se ela funcionou. E a partir disso, ou você continua ou você muda. Porque ninguém é dono da verdade. E ao fazer isso, você vai evoluir e vai alugar o que você precisa. Beleza? Quero te dizer que aqui você vai ter um link embaixo, onde existe um caminho para você dar um passo. Tá? A gente tem um conteúdo enorme de aulas gravadas que ensinam não só os indicadores, como eu falei, os indicadores têm 27 aulas, mas fora os indicadores tem uma série de outras aulas dentro desse conteúdo, o manual do hóspede, o processo de chegada, de saída, todo o procedimento que você deve fazer, informações sobre precificação, calendário, mapa de mercado, etc., que você vai aprender se você clicar aqui e começar. Você pode começar hoje, clicando aqui, você dá o primeiro passo que você precisa para fazer gestão profissional do teu Airbnb. Beleza? Valeu, gente. Muito obrigado.